Previdência privada. Só de ouvir esse termo, a maioria já torce o nariz porque lembra daquele produto caro que o gerente do banco empurrava, com taxa cara, que rendia menos que a poupança e que ninguém entendia direito como funcionava. E por muito tempo esse era o cenário. Só que muita coisa mudou nos últimos anos. A concorrência aumentou, apareceram produtos novos com custos baixíssimos e novas leis eliminaram vários riscos jurídicos de quem contratava a previdência. Eu vou te mostrar nesse vídeo como a previdência privada realmente funciona, por que ela pode ser o investimento com maior vantagem fiscal do Brasil quando usada corretamente e como evitar os erros que fazem a maioria dos fundos de previdência perder para o CDI. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. A primeira coisa que tem que ficar clara aqui é que previdência privada não é um investimento somente, é um plano, é um envelope jurídico e tributário que tem um fundo dentro. E dentro do fundo você coloca investimentos. Então, quando você contrata uma previdência, o que você está fazendo na prática é escolher um plano PGBL ou VGBL e dentro dele tem um fundo de investimento. Esse fundo pode ser de renda fixa, balanceado, multimercado ou de ações. E é a escolha desse fundo que vai ditar se a sua previdência vai ser um ótimo ou um péssimo negócio. O envelope em si é neutro, ele só te dá regras tributárias diferentes de qualquer outro investimento. Existem dois tipos de plano e a diferença entre eles é 100% tributária. O PGBL é para quem faz declaração completa do imposto de renda, porque ele te permite deduzir até 12% da sua renda bruta tributável por ano da base de cálculo do IR. Se você ganha 10 mil reais por mês e aporta 1.200 por mês em PGBL, no fim do ano esses 14.400 reais vão ser deduzidos da sua renda tributável e você não paga imposto de renda sobre essa parte do que você recebeu. Se você paga imposto retido na fonte, você é restituído. Fazendo isso, você está diferindo o pagamento de imposto. Você deixa de recolher imposto de renda de até 27,5% em cima dessa parcela da renda hoje, mas vai pagar o imposto de renda lá na frente com uma alíquota reduzida que pode chegar até 10% quando for resgatar sua previdência PGBL. A diferença é que durante todos esses anos, o dinheiro que iria para o governo ficou investido, rendendo juros compostos a seu favor. É como se a Receita Federal te desse um empréstimo para você investir por décadas e só devolver quando resgatar e mais barato. Já o VGBL é para quem faz declaração simplificada ou para quem já esgotou o teto dos 12% do PGBL. Nele não tem dedução nenhuma na declaração, mas em compensação, na hora do resgate, o imposto de renda só incide sobre o rendimento da previdência, não sobre o saldo total, como é o caso do PGBL. Para saber mais qual vale a pena para o seu caso, você pode usar a calculadora de previdência gratuita no site da Finavera e o link está na descrição. Agora, destrinchando o que realmente importa. As principais vantagens da Previdência são tributárias e sucessórias. E a gente teve uma sequência de mudanças e reafirmações na lei nos últimos anos que muita gente ainda não sabe. Existem duas maneiras do imposto de renda ser cobrado nas previdências. De forma progressiva, ficando mais caro quanto maior a renda, ou regressiva, ficando mais barato conforme mais tempo aplicado. A tabela progressiva vai de isento até 27,5%, dependendo da faixa de renda, e a regressiva funciona pelo tempo que o dinheiro ficou investido, começando em 35% para aportes com menos de 2 anos e vai caindo até chegar a 10% para aportes com mais de 10 anos. 10% de imposto de renda. Não existe nenhum outro investimento no Brasil que te dê uma alíquota de 10%. O ETF mais eficiente paga 15%. Títulos de renda fixa, no mínimo 15%. É uma vantagem nada desprezível. Até 2024, quando você contratava uma previdência, você era obrigado a escolher o regime de tributação logo na adesão e depois não podia mudar. Isso era um problema enorme, porque você estava tomando uma decisão que ia impactar diretamente o seu patrimônio daqui a 10, 20, 30 anos, sem ter a menor ideia de como ia estar a sua vida quando você fosse resgatar. A Lei 14.803 mudou isso. Agora você pode escolher o regime tributário no momento do resgate, quando você tem de fato informação para decidir. Outra vantagem tributária importantíssima é que fundos de previdência privada não têm come-cotas. Isso sozinho já é uma vantagem brutal para quem acumula patrimônio no longo prazo, porque como você viu no vídeo sobre investimentos de renda fixa, o come-cotas é aquele imposto que fundos tradicionais financeiros
pagam a cada 6 meses e que em 30 anos pode custar mais de 20% do seu patrimônio em relação a quem não paga. Então, na Previdência, o imposto é cobrado só no resgate. Enquanto isso, todo o rendimento fica dentro do fundo, gerando juros compostos sobre o montante inteiro. A mesma lógica dos ETFs, só que com possibilidade de chegar a 10% de imposto de renda em vez de 15%. Além disso, tem mais uma vantagem da Previdência que não dá para ignorar, especialmente para quem tem dependentes ou se preocupa com sucessão. Previdência não entra em inventário, como foi pacificado na Lei Complementar 227 de 2026. Quando uma pessoa morre e tem investimentos em corretora, conta bancária, até mesmo imóveis, tudo isso fica travado num processo de inventário, que pode demorar meses ou anos para ser resolvido. Enquanto isso, a família não acessa o dinheiro, fica sem liquidez. Tendo previdência, quando o titular vem a falecer, o dinheiro vai direto para quem foi indicado como beneficiário, sem inventário e com liquidez imediata. Mas se a previdência é tão boa, por que tanta gente reclama dela? Porque a maioria dos fundos de previdência é ruim. E é ruim por causa do que tem dentro, não por causa do instrumento. Só 30% dos fundos de previdência superaram o CDI em 10 anos. E o mais absurdo é que quase 70% dos fundos de previdência investem basicamente em Selic e CDI, uma gestão super conservadora que não exige nenhum tipo de expertise, mas que cobram taxas muito caras. Eu sei que 2% ao ano não parece tão caro assim, mas o impacto disso ao longo do tempo é enorme. Imagina um cenário de investimento de R$100 mil em um instrumento que cobra 0,5% ao ano, 1% ao ano e 2% ao ano. Em 30 anos, a diferença entre o mais caro e o mais barato é de R$500 mil, ou 34% do patrimônio. Quer dizer, o envelope é excelente, as regras tributárias e sucessórias são ótimas. O problema é o que colocam dentro dele e quanto te cobram por isso. E é por isso que o critério de escolha precisa ser cirúrgico. 3 coisas que você precisa saber antes de escolher a sua previdência. Primeira, taxa de carregamento zero. Em fundos novos, isso nem existe mais. Mas em planos antigos, ainda tem muita gente que paga 1, 3, até 5% a cada aporte e nem percebe. Se o seu plano tem esse custo, é um belo sinal de que você está investindo num produto caro e ultrapassado. Segunda coisa, taxa de administração baixa. Para fundo de renda fixa, que é onde a previdência mais brilha, não aceita pagar mais que 0,7% ao ano. Hoje existem fundos de previdência de renda fixa com taxas super baixas, especialmente aqueles que investem direto em tesouro. Dá para investir em Tesouro Selic, em Tesouro IPCA+, pagando baratíssimo e com todos os benefícios da previdência. Terceira coisa, alocação simples que você entende. Isso torna a previdência mais fácil de ser mantida no longo prazo e fica muito melhor de consolidar com os outros investimentos que você já tem. Fundos de previdência que tentam fazer gestão ativa de ações ou estratégias complexas costumam cobrar super caro por isso. E como você viu, raramente batem o CDI. Ponto de atenção. Se você tem patrimônio alto e pretende fazer aportes grandes em VGBL, agora existe a incidência de IOF de 5% sobre aportes em VGBL que ultrapassem um determinado valor por ano. A partir de 2026, o limite é de R$600 mil por ano por CPF, somando todas as seguradoras. Os aportes que vão até esse valor são isentos e acima disso, do excedente incide esse 5% de IOF. Se você já tem previdência privada e depois desse vídeo percebeu que ela é ruim, calma. Uma das vantagens mais legais da Previdência é a portabilidade. Você não precisa sacar, pagar imposto, reinvestir. Você pode transferir o saldo de um fundo para outro, dentro ou fora da mesma instituição. Você solicita na corretora de destino e ela cuida da transferência. O dinheiro sai do fundo caro e entra no fundo barato, mantendo seu tempo de contribuição para efeito da tabela regressiva. Previdência privada não é mais aquele produto ultrapassado que o gerente do banco te vendia no início dos anos 2000. Hoje a Previdência é um dos instrumentos mais eficientes que existem no Brasil para acumulação de longo prazo e sucessão. Se você quer ajuda para encaixar a Previdência na sua carteira e avaliar como ela se encaixa com o restante do seu patrimônio, aplica para uma vaga no meu atendimento individual. As vagas são super limitadas e o link está na descrição. Me conta aqui nos comentários, você tem Previdência hoje? E se tem,
Quanto você está pagando de taxa? Essa pergunta sozinha já vai te dizer se você está num bom plano ou se está na hora de mudar. Se esse vídeo te fez olhar para a Previdência com outros olhos, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de investimento de um jeito útil e aplicável à vida real. E se você conhece alguém que tem Previdência de bancão, que pode ser antiga, manda esse vídeo para ela. Te vejo no próximo.